Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje começa a nossa aula perguntando para você: o que posso ver no céu? O que você vê no céu? Você acha que além daquilo que nós enxergamos, há outras coisas? O céu tem limite? O que você pensa sobre isso? Quais são as suas curiosidades? E vou te falar uma coisa, não é só você que tem curiosidade para saber mais sobre o céu, que nós chamamos, de universo. O universo, o céu, ele sempre foi muito questionado por diversas pessoas, Desde as pessoas leigas, que são as pessoas que não estudam tanto, não sabem muito sobre aquele determinado assunto, e até mesmo cientistas, tá? Sempre foi assim um questionamento, saber o que tem no céu, o que tem além da Terra no universo. Então a humanidade, desde o seu início, sempre ficou pensando, e se questionando para saber. E ao longo do tempo, com a invenção de muitos instrumentos, foi possível então fazer grandes descobertas. Mas, pessoal, antigamente, quando não se tinha esses instrumentos tecnológicos que hoje são usados, para descobrir muitas coisas do universo, as pessoas não sabiam nem muito sobre o clima, Então, o que eles faziam? Os agricultores, que faziam as plantações e precisavam ficar atentos ao período de seca, ao período de muita chuva ou até mesmo de muito frio, porque eles poderiam perder as suas plantações. O que eles faziam? Observavam as estrelas. Pelo posicionamento das estrelas, eles sabiam, quando estaria próximo o inverno, quando mais ou menos iria chover ou não. Então, eles observavam o céu. Então, desde os primórdios, desde a antiguidade, o céu sempre foi muito observado, tá? E com essas observações ajudavam muito, na vida dessas pessoas. E, como eu já falei para vocês, que sempre foi um cenário de muita curiosidade, o céu, um artista chamado Camille Flammarion, ele era Camille ou Camille, tá, gente? Tem pessoas que pronunciam de formas diferentes aí. Mas Flammarion, ele foi um artista que fez esse quadro aqui, ó, que inclusive tem muitas especulações diante desse quadro. Mas o que você vê, nessa obra? O que você consegue enxergar? Quais são as suas curiosidades sobre essas obras? Sobre essa obra? Quando você olha para essa obra, o que você pensa que o autor quis representar? O que ele quis descobrir? Percebam que nessa obra, pessoal, tem muitos astros, Então, nós temos o Sol, estrelas, Lua, e é como se esses componentes aqui fizessem parte da Terra. E é como se o artista estivesse olhando além da Terra, procurando saber o que existe além da Terra, que é uma pergunta que é feita até hoje, E por meio, de muito estudo, algumas coisas foram sendo descobertas ao longo do tempo. Mas o ramo, que estuda o universo é conhecido como astronomia. Então, é a ciência que estuda os astros, os componentes aí do universo. Mas, como eu falei para vocês, o céu sempre foi algo de muita especulação, de muitas intrigas, de muitas perguntas e poucas respostas. Porque, afinal de contas, a tecnologia foi o que ajudou a descobrir muita coisa. Mas, há muitos anos lá atrás, só era possível fazer o quê? Observações e anotações, Observar aí a posição das estrelas, da lua. E, gente, era tão difícil, saber que antigamente achava-se que a Terra era o centro do universo.
justamente por a gente ter essa sensação de que o Sol se move, né? Quando ele nasce de um lado, se põe do outro, as pessoas achavam que era o Sol se movendo ao redor da Terra. E ao longo do tempo, por meio de estudos, descobriu-se que não, né? Que o Sol é o centro do universo e que os planetas giram ao seu redor. Mas desde muito tempo, né? Aqui, ó, se a gente for pensar, né? Uma pintura rupestre, né? Que tem aí, né? O Sol, né? Desenhado, então mostrando que sempre foi um interesse da humanidade. E uma coisa bem interessante, gente, que causava muita curiosidade nas pessoas, é que na região da Inglaterra, os arqueólogos, né, que são cientistas que analisam o modo de vida, como as pessoas viviam, o que as pessoas faziam, né, estuda as coisas antigas para descobrir um pouco do passado e entender um pouco o presente, né? Então são esses cientistas. Eles descobriram esse monumento, né? Que são grandes rochas que foram posicionadas em círculo e há muito tempo gerou muita curiosidade. Esse monumento é chamado de Stonehenge. Ele, na verdade, né? Hoje ainda há muitas dúvidas e questionamentos, mas os arqueólogos acreditam que esse posicionamento, né, de pedras aí, de rochas, né, em formato circular, é um observatório, né, chamado de Stonehenge, que é nessa região aí esse monumento, né, dessas pedras que se localizam na Inglaterra. Eles então concluíram que, na verdade, essas rochas, né, formando esse monumento, foi então um observatório astronômico muito antigo, tá? Então, eles construíram, né, as pessoas da antiguidade construíram, levaram essas rochas extremamente pesadas, né, para então tentar fazer observações do céu. E isso tudo aconteceu, gente, antes de Cristo nascer, há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. E pensa bem, como que essas pessoas conseguiram movimentar essas rochas que pesavam aí, né, 50 toneladas. Pensam bem. Então, há muita curiosidade ainda sobre essas questões, né, que os arqueólogos vão estudando e descobrindo ao longo do tempo. Mas uma coisa nós temos certeza, que os instrumentos foram essenciais para nós descobrirmos muita coisa sobre o céu, sobre o universo, tá? E um desses instrumentos foi a luneta, criada por Galileu Galilei. Esse foi um grande cientista, né? E ele sempre teve muita curiosidade, né, sobre as questões astronômicas. E Galileu fez o quê? Ele pegou algumas lentes, né, e construiu então uma luneta, tá? A primeira, né, luneta foi construída por esse cientista. E o que ele percebeu? Que ela funcionava como um aumento, fazendo, né, facilitando então a observação dos astros. Então, gente, pensa, em 1609, mais ou menos, esse físico e astrônomo, né, chamado Galileu Galilei, ele inventou essa luneta que para hoje, né, para nós é relativamente simples, mas que foi um grande avanço, porque ele percebeu que com as lentes você poderia então criar objetos que faziam, né, que melhoravam a observação das estrelas, por exemplo. E após essa invenção, né, ao longo do tempo, nós tivemos então a invenção dos telescópios modernos, que são instrumentos com lente bem melhores do que as lentes que Galileu usou, né, e que favorecem muito então a observação dos astros.
Além dos telescópios, né, que podem ser utilizados daqui da superfície terrestre para observar o céu, nós temos então aqueles satélites artificiais, que são aqueles que ficam ali rondando os planetas ou algum astro que precisa ser observado, né? E um desses satélites artificiais, ou também chamado de telescópio espacial, muito importante, foi o telescópio espacial Hubble. Ele ainda está em órbita, né, da Terra, e ele conseguiu captar muitas imagens, né, do universo aí. Claro que hoje esse telescópio ele já não está nas suas condições perfeitas, porque já fazem aí praticamente 30 anos que ele está no espaço, mas muitas imagens foram obtidas por meio desse telescópio, que é bem moderno, tá? E como que ele funciona, gente? Através de lente e espelhos, tá? Por onde a luz, né? Então, entra, onde você está observando, e essa lente, junto com ali no espelho, essa imagem é formada um pouco mais ampliada, né? Ou muitas vezes bem ampliada, facilitando a observação. Inclusive, tem uma atividade aqui prática que nós podemos comparar, então, a função das lentes. Pessoal, então, vamos fazer a nossa atividade, né? Eu, cientista. Então, tô com uma mão só aqui, vou tentar fazer da melhor forma possível. Uma tá segurando o celular e a outra tá fazendo experimento. Então, aqui eu tenho 2 pedaços de vidros, tá? Percebam. Aumentou? Fez alguma diferença na leitura da palavra ciências? O que vocês acham? Ó, vou tirar para vocês terem certeza, ó. Agora eu vou colocar, ó, um vidro, ó, e o segundo. Deu diferença? O que vocês acharam? Não, né? Então, o vidro, ele não causa esse efeito de aumento, então não houve alteração. E com a lupa, há um aumento? O que vocês acham? Olha só a diferença, ó. Com uma lupa, há alteração? Sim, a gente tem um aumento da palavra. E com 2 lupas, pessoal, prestem atenção, ó. 1, 2. Vocês percebem a diferença, ó? A gente já tem um aumento, olha, da palavra ciências, ó. Com uma lupa, com 2. 1, 2. Então, quanto mais lentes nós colocarmos aqui, né? Maior vou ter, maior será o aumento, então, dessa palavra, dessa nossa imagem sendo formada aqui, certo? Então, esse experimento serve para nós percebermos, então, a importância das lentes usadas aí, por exemplo, nos telescópios. E dando continuidade à nossa aula, vamos fazer então as atividades, né, da página 29 e 30. Naquele mesmo esquema que a tia Thalita sempre fala. Pausem o vídeo, façam as atividades e depois retornem para fazer a correção, tá bom? Vamos lá então, questão 1. Na pré-história, representações de situações do cotidiano, assim como dos astros, eram feitas por meio de pinturas nas paredes das cavernas, chamada, né, de pinturas rupestres, né? Use a imaginação para explicar a situação representada na pintura a seguir. Então, vamos observar aqui. E como falam, né, use sua imaginação, então é uma resposta bem pessoal,
né? Mas quando vocês olham esse desenho, o que vocês imaginam? Aqui, né, nós vemos os animais, mas o que me chama a atenção quando a gente está estudando, então, essa questão de astronomia, é esse círculo aqui, que para mim representa, então, o Sol, tá? Por exemplo. Ou essa mão aqui, né, toda pintada, pode representar, então, aí os raios solares, enfim. Tentem interpretar da forma que vocês acharem melhor e escrevam aí, tá? 2. Assim como Stonehenge, na Inglaterra, no Brasil também foram descobertos sítios arqueológicos construídos por antigas civilizações. Um exemplo é o sítio arqueológico de Calceone, no Amapá. Calçoene, né, gente, no Amapá. Onde grandes placas de rochas estão arranjadas em formato circular. Qual é o propósito dessas construções circulares feitas pelos povos antigos? Pessoal, provavelmente, nada é certeza, né, mas pelos estudos, provavelmente essa posição circular, né, estava sendo associada ao Sol, né, ao surgimento do Sol. Então, eles queriam provavelmente ver aí a posição onde o Sol nascia, onde o Sol se punha. Então, por isso que eles fizeram essas construções em forma de círculo, tá? Associando também as estações do ano, para poder desvendar quando seria mais frio, mais calor, tá certo? Então, em círculo, facilitaria, então, essa observação da posição do Sol, tá certo? 3. O desenvolvimento da astronomia teve a contribuição de muitos cientistas no decorrer da história. No entanto, alguns deles se destacaram, entre eles, Galileu Galilei. Qual a invenção de Galileu foi considerada revolucionária para o estudo da astronomia na época? Justifique sua resposta. Gente, o que Galileu Galilei fez? O que ele inventou? A luneta astronômica, né? E por que foi revolucionário? Porque, gente, essa luneta, né, que é feita, né, foi feita de lentes, possibilitou, então, o aumento, né, a maior observação desses astros, facilitando, então, a observação, tá? E, com isso, foi observado muitas questões da Lua, estrelas, tá? Então, essa luneta ajudou aí na observação dos astros, né? E uma dessas observações que foi muito importante, gente, foi a descoberta das crateras da Lua, tá? E foi feita aí nessa época, viu? Com a ajuda dessa luneta. E mais tarde, né, comprovou-se então que isso era verdade. Questão 4. Analise a imagem e assinale as alternativas verdadeiras. Então, nós temos aí um menino, acredito eu, que ele está brincando aí com algo que representa o quê? Uma luneta, não é verdade? Então, vamos lá. Primeira frase. O menino usa o tubo de papel como se fosse uma luneta? Sim. É possível que o menino veja a lua em detalhes com o objeto que ele construiu? Não. Então, essa a gente não vai assinalar, por quê? É feita apenas de papel, não tem presença de lentes, né? Terceira frase. Para conseguir observar alguns astros no céu, o menino teria que adicionar lentes ao tubo de papel, sendo possível... Ai, gente, peraí, só um pouquinho. Pronto. Sendo possível alterar sua estrutura para combiná-las com espelhos? Sim.
5. O periscópio é o instrumento utilizado em submarinos que permite aos tripulantes enxergar acima da água. Para ser construído, além de um tubo comprido, são usados lentes e espelhos. Relembre a atividade da construção de uma luneta com lupas lá nas páginas 27 e 28 e analise o esquema ao lado. Então, nós fizemos atividades, vocês viram a importância, né, das lupas, que são lentes de aumento, e observando aqui, né, esse periscópio que a gente pode analisar. O que é isso daqui, gente, ó? Aqui nós temos um espelho, aqui uma lente, aqui outra. E aí, então, aqui nós temos a formação da imagem, né? Com as lentes. Aqui, mesma coisa, uma lente, outra lente e o espelho para ajudar, então, na formação das imagens. Então, letra A. No esquema do periscópio, faça um X sobre os espelhos e circule as lentes. Em seguida, indique quantas lentes há nesse instrumento. Acabei de falar para vocês. Então, aqui, X no espelho, X no espelho. Opa, ó, espelho, esse risquinho, espelho, X, né? Nós vamos fazer X aqui e aqui. Lente, nós vamos circular, circular, circular. Quantas lentes tem? 1, 2, 3, 4. Então, aqui, 4 lentes. B. Agora compare o número de lentes do periscópio e da luneta que você construiu. Se nesses instrumentos as lentes fossem do mesmo tipo, em qual deles a imagem teria um aumento maior? Explique sua resposta. Gente, lá na atividade vocês viram que foram usadas, né, lupas, né? Foram usadas 2 lupas, certo? E aqui, quantas lentes nós temos? 4. Então, qual objeto vai ter uma imagem maior, né? Com uma imagem mais ampla, com maior aumento? O periscópio, porque aqui a pergunta fala se a gente tivesse lente iguais nos 2 experimentos, qual teria o aumento maior? O periscópio. Por quê? Porque no experimento nós tivemos apenas 2 lentes, já no periscópio tem 4. Então, quanto maior a quantidade de lentes, maior será, né, o aumento da imagem, certo? 6. Observe a imagem e escreva o nome dos instrumentos representados em cada uma delas. Em seguida, explique a diferença entre esses 2 instrumentos. Aqui, gente, tem um espacinho, então vocês podem escrever aqui embaixo mesmo ou no caderno de vocês a diferença, tá? Então, aqui é um telescópio, né, ou luneta, e ele permite observar, então, os astros da superfície terrestre. Então, aqui onde nós estamos, a superfície terrestre, a gente consegue observar os astros no céu, por meio da luneta ou telescópio, tá? Aqui nós temos um telescópio espacial, né? Ou também chamado de satélite artificial. Esse instrumento, esse telescópio espacial, ele possibilita pesquisar e enxergar astros que estão no espaço, tá? Que não podem ser vistos na superfície terrestre. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ficou um pouquinho mais compridinha a nossa aula, mas foi necessário para a gente adiantar o conteúdo. E se Deus quiser, na próxima aula a gente já encerra, tá certo? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.